Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui com você na TV Unisantos, também pelo rádio, pela 96,3 FM da Praia Grande, Rádio Boa Nova, e é claro, pelo nosso site, que o meu querido Cadu Girelli, aluno aqui do nosso curso de jornalismo, e que faz parte do projeto estruturante que se tornou Urbanidades, que compreende os cursos da Católica de Santos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo, vai dizer para você que está em casa. Conta aí, Cadu. O site é www.programaurbanidades.com.br. Acessa lá. Isso mesmo. Então você acessa lá, se já não estiver acessando, né? E enquanto isso, eu, mais o Cadu, vamos receber aqui um convidado especial, que é o William Espósito de Oliveira. Quem é o William? E por que? Calma, Cadu. E por que ele está aqui? O Cadu vai dizer pra gente. William Espósito, que está aqui ao meu lado, é fotógrafo especializado em fotografia de recém-nascidos. Fotografia de recém-nascido, que inclusive tem um nome curioso, né? Que é a fotografia de Newborn. Newborn. Para quem está em casa não tem a mínima ideia do que eu estou falando, eu vou dizer a você que esse tipo de técnica surge na década de 80 já. É uma coisa nova, não é? Na verdade, assim, surgiu uma coisa que não era newborn, na verdade. Lá com a Annie Guedes, lá nos idos de 80, e depois isso se transformou. Na verdade, a Annie Guedes ela fazia fotos que são bem características, mas eram de bebês maiores. O newborn ele surgiu na Austrália, e depois ele migrou para os Estados Unidos, Europa, e acabou vindo para o Brasil, coisa de uns 6 anos mais ou menos. Então é uma coisa recente aqui. Sim. Tá? E de onde surge esse é um nicho da área de fotografia? Como é que você caracteriza a fotografia newborn? Ela é caracterizada pelas poses que a gente consegue fazer com bebês muito pequenos. A gente faz esse tipo de fotografia com bebês até 12 dias, 15 dias estourando de vida. É óbvio que você não vai dizer para uma mãe que você não vai fazer aquele tipo de fotografia se o bebê tem mais de 15, 18 dias, não é isso. É que você fica limitado a fazer alguns tipos de poses, porque, como eu disse, o que caracteriza essa fotografia são as poses, de colocar o bebezinho de bruços, fazer aquela pose do sapinho, enfim. E com mais de 12, 15 dias, fica muito mais difícil ou praticamente impossível de fazer, porque os bebês, a partir desse período de vida, né, a gente diz que são bebês velhos já, eles têm um sono muito mais leve. Então, qualquer movimento, alguns toques que são responsivos a alguns estímulos que a gente tem com esses bebês, fazem com que eles se movimentem e, obviamente, eles não vão ficar na pose, que é o que caracteriza esse tipo de fotografia. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eles têm um sono mais leve. Então, essa foto em si, ela é feita com ele acordado, com ele dormindo? Como é que é isso? Dormindo. O bebê tem que estar dormindo, porque senão eu não consigo fazer a pose, que é característica desse tipo de fotografia. Mas ele não fica tempo suficientemente parado para conseguir fazer esse tipo de fotografia. O bebê tem fases do sono, né? A fase REM e a fase não REM do sono. Então a gente tem que estar bem atento nessas duas fases. Na primeira fase do sono do bebê REM, ele está no sono mais leve, então provavelmente se você mexe no bebê, ele tende a acordar e ficar irritadiço. Então o ideal é que a gente espere ele entrar num sono mais profundo, que acontece depois de mais ou menos uns 20, 30 minutos depois desse primeiro sono, e daí a gente montar a pose que a gente quer em detrimento daquilo que a gente fez de cenário. As fotos podem ser feitas de cima, as fotos podem ser posicionando o bebê num puff, que é muito característico, a maioria dos fotógrafos faz isso, eu quase não uso puff. Puff, para quem não sabe, é aquele puff mesmo, que a gente coloca um tecido, estica aquela mantinha e faz alguns tipos de poses ali. São, se não me engano, mais 5 poses diferentes que você consegue fazer. Ô William, o que motiva, pode ser uma pergunta meio óbvia, mas eu queria especular um pouco isso. Um casal que tem um filho recém-nascido, com essa faixa aí, poucos dias de vida, aí fotografá-lo. Qual é o desejo que está por trás? Que tipo de registro se busca? Eu acredito que é mais um sonho. Ver aquelas imagens de um bebê naquela pose é realmente apaixonante. Então muitas pessoas vêm para mim dizendo que o que elas tinham era um sonho de fazer aquele tipo de fotografia. Mas eu vejo além disso. Além desse sonho, eu vejo a importância que existe para este serzinho fotografado dali a 20, 30, 40 anos de idade. Muita coisa vai acontecer na vida dessa criança. Então, lá na frente, quando ele tiver algumas dúvidas que a gente tem, né, quando é maior,
em relação a tantas outras questões, como o amor dos pais, que a gente tem fases na vida também, né? A importância que tem para ele, o quanto de amor os pais tinham por ele para fazer aquele registro. E o tempo passa muito rápido. Bebês recém-nascidos de 2, 3 dias já são diferentes, até fisicamente, e a aparência do bebê muda muito no primeiro mês. Então, fazer o registro dele bem novinho, eu acho que é algo muito importante, porque isso vai mudar e muito rápido. Você esbarrou numa outra coisa interessante. Então, você me diz o seguinte, então, é lógico que um recém-nascido de um dia, ele é diferente de um de 15, de 20, de um mês. Há procura para um registro que seja serial, vou chamar assim? Então, ele faz uma foto com 2 dias, uma com 4, uma com 6, isso é uma viagem minha ou isso existe? Isso existe, os próprios pais fazem isso, né? Porque hoje você tem um celular, que é uma câmera fotográfica, então eles fazem o registro. Só que o que me deixa assim, muito chateado é que esses registros que são importantes, como eu disse, para esta criança, eles são deletados, porque o seu celular pifa, essas imagens elas se perdem, porque elas são digitais, não tem como tinha no meu tempo lá, quando eu era criança, que esses registros eram papéis. E esses papéis, quando você pega um álbum seu antigo, é que eu estava falando antes da gente começar a conversar aqui, você tem todas as emoções que estavam naquele momento em que foi feito aquele clique. Você tem... Muita gente, isso posso até me incluir nesse grupo, pensa assim, não, eu vou pegar agora, vou tirar as fotos, vou baixar as fotos do meu celular, vou escolher as melhores, porque a gente bate tanto, já que o celular permite a facilidade de você ter 30 fotos semelhantes sem o custo, né? E vai escolher as melhores e fazer, mas ninguém faz. Ninguém faz. Aí você perde o HD, perde o pendrive, perde o celular, e você fala, puxa, aquela viagem foi embora. Já era. Né? E é muito ruim você perder este registro, porque são as suas memórias, né? Foi como eu falei. É a história da sua vida. Né? Onde você esteve, com quem você esteve, quem eram as pessoas que estavam do seu lado. Então, esse registro, ele é muito importante, muito importante. Essas fotos de newborn que você cria, a gente vai falar um pouco sobre técnica provavelmente no próximo bloco, mas eu queria entender ainda na parte do pedido e do sonho dos pais, né? Eles aparecem nas fotos? É uma foto só do newborn? Não, de jeito nenhum. Eu faço questão de que os pais estejam presentes. Se tiver avós, mesmo a avó sendo tão difícil às vezes de lidar com ela, mas eu acho muito legal. Ontem mesmo eu tive uma cliente lá que ela era a bisavó daquele bebê. Então eu fiquei muito emocionado. Eu tenho a minha avó viva, minha avó vai fazer 90 anos, e eu tenho fotos minhas, bebê, com a minha avó. Então eu sempre penso no bebê, nesse registro de ver a foto dele com essa bisavó. E depois eu vou agregando a família. A minha prioridade primeiro é sempre fotografar o bebê, porque eu preciso dele dormindo para fazer esse tipo de fotos. E eu sempre deixo as fotos para os pais no final, mas eu sempre faço questão de fazer. Aliás, eu adoro fazer foto de família por conta disso. Mas nessas fotos de família, William, o bebê vai estar dormindo também? Não necessariamente, ele precisa estar dormindo, porque ele vai estar no colo dos pais. É uma outra dinâmica, né? E como você determina, assim, quando vai tirar foto só do bebê e quando você acha legal ser da família por completo? Ou de algum membro? Como que eu sempre faço questão de fazer da família. Né? Sempre falo para os pais, às vezes eles têm essa dúvida também. Eu posso levar meu marido, eu posso levar... Eu limito o número de pessoas dentro do estúdio também, porque como é um bebê muito pequeno, é um bebê de 7 dias, 8, 9, 10, que seja, a movimentação demasiada dentro do estúdio vai causar algum problema para mim na hora, até por conta da locomoção ali. Eu vou te interromper agora para chamar o break. No próximo bloco a gente fala um pouco da técnica, de como é que isso é feito, para a gente curtir um pouco mais essa... É apaixonante. É apaixonante. Então tá bom, a gente já volta, fica com a gente aí.